prazer estar palestrando aqui através da Verbo Jurídico para falar de um tema que eu gosto muito, que você também sabe disso, que é licitações eletrônicas. Então, vou compartilhar aqui minha tela nesse exato momento, para a gente já ir direto ao ponto, até porque o pessoal já está desde cedo, eu acredito que esteja, né, um pouco cansado, está no final da noite, mas fiquem aí, vou trazer um conteúdo bem legal, que são as licitações eletrônicas na nova lei de licitações. Então, posso iniciar, Regina? Show de bola. Então, já iniciando aqui, pessoal, esse é o nosso tema, licitações eletrônicas. Eu me apresento aqui, sou o Rafael Ícaro, atuo no mercado de licitações públicas há pouco mais de 15 anos, desde cedo, sempre com vários cases de sucesso, vendendo diretamente e indiretamente através da consultoria para o governo federal, estadual, municipal, estatal e Sistema S. Atualmente, sou professor, mentor, palestrante, consultor e assessor de licitações. Sou criador dos cursos também Licitações do Zero e Formação de Consultores. Tenho o meu Instagram, que é o Rafael Ícaro Licitações, e o meu canal do YouTube, Rafael Ícaro Licitações. Então, quem quiser seguir lá, se inscrever, fica à vontade. Vamos direto ao ponto. Então, quais serão os temas abordados hoje aqui nessa palestra? Primeiro, concorrência e pregão, preferência nas licitações eletrônicas, rito procedimental, critérios de julgamento, prazos para divulgação de edital de licitação, modos de disputa e prazos para impugnação, esclarecimento e recursos administrativos, ou seja, tudo isso relativo às licitações eletrônicas. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. O que é, primeiro, a concorrência? Traz aqui nas definições do artigo 6º, o que é a concorrência? Concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Pregão. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser apenas o de menor preço ou de maior desconto. E aí eu já abro um parêntese aqui, só para informar vocês que no ano passado, no ano de 2020, foram quase 500 mil licitações através de pregão eletrônico, só para vocês terem uma ideia da quantidade de que o governo ele compra, tanto nas esferas federal, estadual, municipal, também as estatais e o Sistema S. É muita licitação eletrônica. Então, acredito que com a nova lei de licitações, isso vai alavancar mais ainda e vai fomentar mais ainda o mercado fornecedor. Tá? Então, prosseguindo aqui, ele traz aqui, na nova lei de licitações, no artigo 17, a preferência nas licitações eletrônicas, onde a gente vai trazer no próximo slide. Ele traz o processo de licitação, que ele deve observar as seguintes fases, em sequência: a preparatória, que é o planejamento, a de divulgação do edital de licitação, né, onde torna ali a publicidade do edital para que os licitantes possam acessar esse edital de licitação e poder participar, da apresentação de propostas e lances, quando for o caso, ou seja, para os licitantes eles poderem cadastrar suas propostas e ter a fase competitiva de lances, a fase de julgamento da proposta, ou seja, do licitante melhor colocado, o arrematante da fase de julgamento, na fase de habilitação, ou seja, vai verificar a habilitação da proposta julgada com o melhor preço, da fase recursal e da fase de homologação. Seguindo aqui, no artigo 17, parágrafo 2º, ele traz que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização na forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão ser publicada e ser registrada em ata, gravada em áudio e vídeo. Então, o que eu vejo sobre isso? Eu vejo que realmente vai ter uma preferência nas licitações eletrônicas, obviamente, já está fixado na lei, e se você, como órgão, se algum órgão utilizar a forma presencial, ele vai ter que registrar em ata, o que já era feito, mas agora vai ter que gravar em áudio e vídeo. Ou seja, vai acabar onerando mais do que utilizar um pregão eletrônico, do que fazer uma capacitação para os órgãos para a utilização de um pregão eletrônico. Tá? E no parágrafo 4º ele traz aqui, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Ou seja, é realmente uma virtualização
ele traz a preferência total do sistema eletrônico. A gente já vivia isso nas boas práticas, tá? Nas licitações. Claro que tem muitas presenciais, muitos processos físicos, mas a gente já estava sofrendo uma transição, e a gente sabe que no ano de 2020 tivemos a pandemia, um momento delicado, então muita gente se adaptou à realidade da tecnologia, e agora com a nova lei de licitações não tem mais volta. Então, realmente, é utilizar as formas eletrônicas para poder participar das licitações públicas. E o rito procedimental, tanto da concorrência do pregão eletrônico, eles seguem o mesmo rito procedimental, ou seja, eles têm um rito comum a que se refere o artigo 17, que eu citei aqui, que são as fases, ou seja, o rito procedimental é o mesmo. A única coisa que vai diferenciar são os objetos de contratação. Ou seja, ele traz aqui, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Aí ele traz aqui no parágrafo único ainda. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º desta lei. Aí eu trouxe aqui a definição, que é o quê? Serviço comum de engenharia. É todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Ou seja, ele traz uma definição aqui sobre serviços comuns de engenharia. Isso já é uma selênia nas licitações, do que é serviço comum, do que não é, do que é um serviço especial, do que é uma obra, do que não é. Isso já traz uma selênia em relação ao tipo de contratação. Será que usa concorrência? Será que usa o pregão? Então, a gente já tem esse problema. A gente vai ver isso na prática, até porque quem vai definir, conforme o texto da lei e tudo mais, mas quem vai definir é o quê? É o setor requisitante, ou seja, por exemplo, o setor de engenharia do órgão. Ele vai fazer, como o Paulo Alves bem trouxe aqui, por exemplo, um estudo técnico preliminar daquela aquisição, para saber se realmente também é um produto, é um serviço usual de mercado ou não, tá? Seguindo aqui, a gente já falou um pouquinho sobre critérios de julgamento, mas eu trago no artigo 33, ele fala especificamente sobre os critérios de julgamento, ou seja, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, que não entra na concorrência pregão, e maior retorno econômico. Aí eu trouxe aqui já dividido entre os artigos 34 a 39, o que é pregão ou concorrência? Menor preço e maior desconto. E o que é concorrência? Melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico para contratos de eficiência. Ou seja, utilizou pregão, critério de julgamento, menor preço, maior desconto. E se for em caso de maior desconto, o preço global, o preço estimado da contratação e tudo mais, ele deve estar explícito no edital. Ou seja, ele deve ser fixado no edital de licitação, constante já no artigo 24 e no artigo 34 da nova lei de licitações, a nossa lei 14.133 de 2021. Se optar pela concorrência, pode utilizar tanto menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, ou maior retorno econômico para contratos de eficiência. Prazos para divulgação do edital de licitação. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances dos licitantes, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são para aquisição de bens, 8 dias úteis. Porque o que a gente tinha na lei, por exemplo, lei 10.15.20, o que a gente via muito na 10.15.20 ali no pregão, eram 8 dias úteis anteriores à data do certame, do pregão. Então, parabéns, até manteve, é o mínimo. Só que, por exemplo, somente para critério de menor preço ou maior desconto. Os demais critérios
de julgamento são 15 dias úteis. Então, essa aí já é uma grande novidade relativa mesmo em questão do pregão. No caso de obras e no caso de serviços e obras, quais são os prazos mínimos? 10 dias úteis para critério de julgamento menor preço ou maior desconto para serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Ou seja, serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia são 10 dias úteis o prazo mínimo. 25 dias úteis para o critério menor preço ou maior desconto, serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis, regime de execução quando for contratação integrada. E 35 dias úteis, regime de execução quando for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas nos itens A, B ou C. Tá? Então, vários prazos aí que a gente tem que se atentar, inclusive o mercado fornecedor, ele deve se atentar a esses prazos, por quê? Porque se ele verificar que algum edital de licitação foi publicado e não está atendendo aos prazos da nova lei de licitações, o que o licitante, o cidadão, a pessoa deve fazer? Ela deve fazer o registro da sua impugnação, impugnar aquele edital. Por quê? Porque ele não trouxe a transparência para aquela licitação pública. Não trouxe a transparência dentro do prazo, conforme a legislação vigente. Tá? E tudo isso que eu estou trazendo aqui, pessoal, eu tenho certeza que outros professores, outros palestrantes já falaram, todo o procedimento da licitação, da nova lei de licitação, né, através de pregão, concorrência, deve seguir do início ao fim, até a gestão contratual. Tá? Então, não adianta, por exemplo, ele pegar e mesclar, utilizar o início da 8666 e passar lá para 14133, terminar na 10520 e fechar na lei do RDC. Isso é uma loucura, não existe esse mix. Tá? Então, realmente, todo o procedimento tem que ser através da nova lei de licitações, ou utilizar todo o procedimento da 8666 e, no caso de pregão, 10520, no caso de pregão eletrônico, Decreto Federal 10024 de 2019. Temos aqui também mais alguns prazos. Se for o caso de critério de maior lance, 15 dias úteis. Técnica e preço, ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Isso em relação a serviços e obras, tá? Então, vamos lá. Artigo 55, sobre a questão da divulgação do edital, ele traz um item aqui que a gente já tinha ciência, já vinha algo na 8666, já vinha algo nas boas práticas, mas é bom a gente frisar. Então, houve alguma modificação no edital, implica na divulgação do edital, na republicação do edital, respeitando todos os prazos. É uma aquisição de bens, critério menor preço, então tem que ter um prazo de republicação mínimo de 8 dias úteis. E assim sucessivamente, conforme o objeto e conforme ali o tipo de critério de julgamento. Tá? Os prazos, grande novidade também na nova lei de licitações é esse parágrafo 2º. Olha só, o que veio, inclusive, também, que a gente passou isso na pandemia. Várias legislações, várias instruções normativas, decretos, muita coisa, muito normativo que veio para mudar e trazer um furacão no mercado de licitação. Quem vive na licitação sabe disso, que o ano de 2020 marcou, como o 2021 marcou agora com a nova lei de licitações, mas o ano de 2020 marcou muito com a questão da pandemia. Então, olha esse parágrafo 2º aqui. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ou seja, poderão chegar até a metade dos prazos. Então, o mercado fornecedor ele deve se atentar a isso também. Por quê? Porque se ele não se atentar a essa questão dos prazos e, de repente, ele baixa um edital de licitação para poder participar, para poder ter a competitividade, e ele não se atenta à questão dos prazos, isso pode trazer um prejuízo muito grande para as empresas. Então, tem que se atentar a essa questão desses prazos também. Por isso que é tão importante a leitura do edital de licitação. Falando de modo de disputa, antes de entrar na nova lei de licitações, o que eu vou falar aqui? Como é que funciona hoje o modo de disputa do decreto
10.024 de 2019. Para quem não sabe, é o decreto federal que regulamenta o pregão eletrônico. Hoje, os modos de disputa temos modo aberto e modo aberto fechado. O modo aberto, ele tem lá o prazo de 10 minutos. Se houver lance nos últimos 2 minutos, ele vai se prorrogar por mais 2 minutos e assim sucessivamente, tá? Para quem não sabe, o decreto 10.024, ele traz um detalhamento muito bom sobre vários pontos que eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado, até mesmo se houver algum tipo de regulamento relativo à modalidade pregão eletrônico e tudo mais. Mas então, modo aberto, 10 minutos, houve lance nos últimos 2 minutos, ele vai se prorrogar por mais 2 minutos e assim sucessivamente. Tá? Se não houver lance nos primeiros 10 minutos, o que vai acontecer? O pregoeiro, em conjunto com esse equipe de apoio, ele pode justificadamente voltar à fase de lance, ou seja, ele pode reiniciar a fase de lance para dar mais uma oportunidade, objetivando a competitividade. E o modo aberto e fechado, ele possui 3 fases. A primeira fase, são 2 fases abertas e uma fase fechada. A primeira fase aberta, ela tem um prazo de 15 minutos, ou seja, ele não vai fechar de forma alguma. Terminou esses 15 minutos, ele entra automaticamente na segunda fase aberta, que é um mini randômico, mini aleatório. De 0 a 10 minutos, ele vai fechar a qualquer momento, tá? E, posterior a isso, vem a fase final e fechada, que é um lance final e fechado de 5 minutos. Quem dá esse lance final e fechado? O menor preço e todos os demais que estejam até 10% superiores ao menor preço. Por exemplo, o menor preço fechou em 100 mil reais. Então, todos os demais que estejam até 110 mil reais vão dar o lance final e fechado. Tá? Tem que ter um mínimo de 3 licitantes. Se tiver 1, 2 licitantes, o pregoeiro ele vai convocar até o máximo de 3, ou seja, pode chegar a 4, 5 nesse caso. Tá? Houve lá os lances e tudo mais. O licitante, ele passou na fase de julgamento, mas na fase de habilitação, ele foi inabilitado, ele não atendeu algum requisito de habilitação. O pregoeiro ele pode fazer nova convocação do lance final e fechado, tá? Justificadamente, atrás da competitividade, vantajosidade e tudo mais. Isso tudo está fixado, que eu estou trazendo aqui, no decreto 10.024 de 2019, que eu acho interessante a gente ter esse norte de como que funciona hoje o decreto federal do pregão eletrônico. E aí, o que traz a nova lei de licitações? Não traz tanta novidade, algumas novidades, mas ele não detalha tanto quanto o decreto 10.024 traz aí o seu detalhamento. Mas o artigo 56, ele fala aqui, o modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. Ou seja, ele pode ser tanto aberto, quanto fechado, quanto aberto e fechado. Tá? Pelo menos é o que dá a entender a nova lei de licitações. O que é o lance aberto? O que é o modo de disputa aberto? Hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme lá o critério de julgamento. Fechado. Hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Tá? E quais são as vedações de utilização dos modos de disputa? Isoladamente do modo de disputa fechado para critério menor preço ou maior desconto, e o modo de disputa aberto não pode ser utilizado quando o critério de julgamento for critério de técnica e preço. Tá? É isso que a nova lei de licitações traz. É por isso que, na minha concepção, na minha visão, eu vejo que, sim, a gente terá um detalhamento da utilização desses modos de disputa, como a gente vê hoje no Decreto Federal 10.024 de 2019. Ainda falando aqui do modo de disputa, o parágrafo 3º, ele fala aqui, serão considerados intermediários os lances, iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance, ou iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotado os demais critérios de julgamento. Aqui no parágrafo 4º, ele traz o seguinte, essa é uma grande novidade, que ele fala o seguinte, ó, após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação
a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração, o órgão, poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, no edital de licitação, para a definição das demais colocações. Ou seja, se tiver essa diferença de pelo menos 5%, ele pode admitir o reinício. Ele pode voltar ali à fase aberta de lance. Então, isso é uma grande novidade em relação aí, inclusive, fazendo um parâmetro com o nosso decreto federal relativo ao pregão eletrônico que eu trouxe aqui para vocês. E o artigo 57, ele fala aqui, o edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quando é aquele lance que a gente dá para ficar em segundo, em terceiro, em quarto, em décimo, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, para ficar ali em primeiro lugar. Então, a nova lei de licitações, ela diz que poderá, tanto no modo aberto, quanto no fechado, quanto em conjunto. Já no decreto que a gente tem hoje, o que ele traz? Ele traz que no modo aberto é obrigatória a utilização do intervalo mínimo entre os lances. E no modo aberto e fechado, ele traz ali a faculdade da utilização do intervalo mínimo entre os lances, tá? Tanto em questão de valor, quanto em questão de percentual. Então, é isso que a nova lei de licitações traz, ela que poderá, então o órgão poderá escolher. Agora, na minha concepção, eu vejo um edital de pregão eletrônico, por exemplo, com todo o procedimento, com todo o rito da nova lei de licitações, e ele simplesmente, o órgão, não coloca o intervalo mínimo entre os lances no modo aberto para a participação. Aí vai ficar tirando 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, porque é em percentual. Se a gente participa de um pregão eletrônico de 10 milhões de reais, você tem que ter um intervalo mínimo entre os lances, mais ou menos num parâmetro legal, para ter uma competitividade para o pregão eletrônico ele ter um fim. Você imagina colocar um pregão eletrônico de 10 milhões de reais, com intervalo mínimo entre os lances de 1 centavo. O pregão realmente vai ser eterno, vai durar dias, até meses, se bobear. Então, eu vejo que tem que ter um intervalo mínimo entre os lances no modo aberto, principalmente, que são lances públicos e sucessivos, tá? Então, vamos ver isso, como que vai ser também na prática, tá? Então, modo de disputa em relação a isso. Aqui eu trago alguns prazos, tanto para impugnação, deixa eu tirar o zoom aqui, tanto para impugnação, esclarecimento e recursos administrativos. O artigo 164, ele fala aqui sobre impugnação e esclarecimento. Qual é o prazo para registro de impugnação? Primeiro, antes de entrar na questão do prazo, deixa eu trazer para vocês. O que é uma impugnação? Impugnação é o quê? Eu vejo uma irregularidade no edital de licitação. Eu vejo uma ilegalidade, algum tipo de direcionamento naquele edital de licitação. Então, o licitante ou o próprio cidadão, qualquer pessoa pode chegar e simplesmente impugnar aquele edital. Não precisa ser advogado. Qualquer pessoa que saiba fazer uma peça de impugnação pode fazer e registrar a impugnação perante aquele edital de licitação que está ilegal, que está irregular, que está direcionado. Tá? E nem sempre o edital está irregular, ilegal ou direcionado por malícia da administração pública. Às vezes é por real desconhecimento, falta de capacitação. Então, são várias nuances que a gente tem que levar em consideração. E o esclarecimento é realmente tirar uma dúvida, é esclarecer. Eu não entendi muito bem o item tal do edital. Algum item aqui que eu não entendi. Você pode me responder? Então, são perguntas, normalmente são perguntas, que o licitante, a pessoa, o CPF, o CNPJ, o cidadão, ele faz ao órgão direcionador, à comissão de licitação, ou ao pregoeiro, para fazer aquele esclarecimento, tá? Através do canal disponibilizado em edital de licitação, ou o próprio sistema eletrônico, ou através de e-mail. 3 dias úteis anteriores à data do certame. É o prazo específico aqui para que um licitante ou pessoa possa registrar a impugnação ou solicitar o esclarecimento. Prazo para a resposta, 3 dias úteis, limitando ao último dia útil anterior à data do certame. Ou seja, tem 3 dias úteis para responder, mas tem que responder até um dia útil antes da data de ocorrer a licitação. Aqui temos o prazo para recurso e contrarrazão.
Ó, artigo 165, recurso e contrarrazão. Prazo para registro de intenção de recurso, ou seja, eu tenho intenção de entrar com recurso nessa licitação. Por quê? Principalmente por dois motivos. O primeiro, ou eu fui desclassificado ou inabilitado, ou simplesmente eu não concordo com a decisão do pregoeiro em habilitar a primeira colocada. Então, eu vou lá e tenho um prazo imediato, sob pena de preclusão, para registrar a minha intenção de recurso. Hoje, o prazo mínimo, não tem um prazo mínimo legal, mas o TCU, ele traz um prazo mínimo de 30 minutos para a intenção de recurso. Tanto que hoje o maior portal de compras do Brasil, o portal Comprasnet, ele já é fechado, já é engessado, para que dê um prazo mínimo de 30 minutos. Nem todo edital de licitação traz o prazo mínimo de intenção de recurso, mas eu já vi prazo de 10 minutos, eu já vi prazo de 24 horas, eu já vi prazo de 1 hora e já vi prazo de 30 minutos. Então, você tem que ficar atento ao edital de licitação, porque ele não traz um prazo mínimo fixado. Ele só informa que é imediato. Prazo para registro do recurso. O que a gente tinha na 8666, o que a gente tinha na Lei 10.1520 de 2002, que é a Lei do Pregão? Era um prazo de 3 dias. Então, ficava uma polêmica. Será que são 3 dias úteis, 3 dias corridos? Então, muitos sistemas, por exemplo, de pregão eletrônico, traziam o prazo aí de 3 dias úteis, tá? Mas não era muito claro na legislação. Agora, a nova lei de licitações, ela está claríssima, ou seja, prazo para registro de recurso, 3 dias úteis. Prazo para contrarrazoar, 3 dias úteis, o mesmo prazo para o recurso, ou seja, a recorrente registra o recurso e a recorrida responde através da sua contrarrazão. Qual é o prazo de decisão do agente público, do agente de contratação? É um prazo de 3 dias úteis de resposta, tá? Agora, uma afirmação. O seguinte, o pregoeiro manteve a sua decisão, ele vai passar à autoridade competente. O pregoeiro vai voltar atrás e falar, não, olha, esse recurso está certo, eu estou errado. Então, ele não precisa passar para a autoridade competente. Ele já vai direto à fase ou de julgamento ou de habilitação de que ele errou. Tá? Agora, se ele mantiver a sua decisão, ele passa para a autoridade competente do órgão, que é o ordenador de despesas, o prefeito, a autoridade máxima. Então, ele vai passar para a autoridade competente do órgão. Ou seja, ele tem um prazo aí, a autoridade competente, de resposta de 10 dias úteis. Tá? Então, esses são os prazos aí atualizados relativos à nova lei de licitações. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui para passar um pouquinho sobre as licitações eletrônicas. Claro que a gente não consegue passar toda a legislação dentro do prazo aí de 30, de 40 minutos, de 1 hora, mas eu tenho certeza que se vocês tiverem dúvida, pode me procurar também, pode procurar a Verbo Jurídico, que eles vão te ajudar, eu te ajudo também nas redes sociais. É só procurar, que eu estou à total disposição.